Boa tarde, nono ano. Aqui é o professor Lucas de Matemática. Na aula de hoje vamos ver grandezas e medidas. A gente está na semana 4 e agora, como vocês já devem ter visto, os grupos foram separados e aí a gente vai tentar ter todas as 5 aulas ao longo da semana. Bom, na aula de hoje, da semana 4, vamos calcular áreas de figuras planas, triângulos, quadriláteros e círculos. E figuras compostas por algumas dessas figuras, né? Por exemplo, um quadrilátero é composto por 2 triângulos. Bom, também vamos resolver alguns problemas que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculos de área em situações como determinar medidas de terrenos. Bom, então vamos lá. Primeiro, áreas de figuras planas, que é o conteúdo relacionado, e aqui a gente vai determinar, na primeira atividade a gente já vai determinar a área da figura em cada um dos itens a seguir. A área de figura, a gente já viu em PETs passados como que é calculado. Inclusive em um dos PETs a gente tem uma tabela com várias fórmulas de figuras. Bom, a primeira figura que a gente tem aqui é um quadrado. Se vocês não lembram como que calcular a área do quadrado, eu vou deixar aqui para vocês a fórmula. A área do quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado. Por que lado ao quadrado? O quadrado ele tem 4 lados e todos os 4 lados são iguais. Então, se isso aqui fosse um retângulo, por exemplo, a gente calcularia base vezes altura. Mas o tamanho da base é L e o tamanho da altura também seria L. L vezes L, L ao quadrado. Então, a área do quadrado a gente calcula assim. Também podemos calcular o perímetro desse quadrado. O que é o perímetro desse quadrado? É o comprimento desses 4 lados juntos. É a soma dos 4 lados. Por exemplo, se você fosse fazer uma cerca de arame e quisesse cobrir toda essa área desse quadrado aqui, quantos metros de cerca você ia precisar? Você pegaria o comprimento desse lado, mais o comprimento desse lado, mais o comprimento desse lado, mais o comprimento desse lado. Então, o perímetro aqui do quadrado vai ser 4 vezes L. Então, isso aqui seria o que a gente chama de comprimento do quadrado ou perímetro do quadrado. No retângulo aqui, como que a gente calcularia a área? A segunda figura aqui é um retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura, que a gente chama de H. Então, base vezes a altura. Então, para eu achar a área desse retângulo aqui, o que eu faço? Multiplico esse valor por esse valor. Aí eu vou ter a área. E se eu quiser o perímetro desse retângulo? Aí seria a soma de todos os lados, ou seja, eu tenho 2 vezes a base, 2 vezes esse lado aqui, eu tenho 5,1 metros aqui e 5,1 metros aqui, mais 2 vezes esse H aqui, 3 metros aqui, mais 3 metros. Tá bom? Então, aqui somando todos os lados, eu tenho um perímetro. Então, aqui o exercício está pedindo para determinar apenas a área da figura. Então, para eu calcular a área dessa figura, então, eu vou usar só essa fórmula aqui. Para eu calcular a área do retângulo, eu vou usar só essa fórmula aqui. Nesses dois aqui também é a mesma coisa. Mas notem o seguinte, aqui eu tenho o quê? Um quadrado. Um quadrado tem todos os lados iguais, E aqui não me deu o lado do quadrado, desse quadrado. Então, como que eu faço para descobrir o lado desse quadrado? Eu posso usar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Se você for reparar aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Tá vendo? Isso é um triângulo retângulo. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa é igual a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, Então, os catetos aqui seria A e B. Esse aqui seria o cateto, esse aqui seria um outro cateto. Então, a gente tem aqui que o A seria L
e o B seria L também, né? A gente tem um cateto que mede L e outro cateto que mede L. Então a gente vai ter 2 vezes L ao quadrado, tá bom? E aí, resolvendo essa continha aqui, né? O H é 8, isso aqui vai valer 8. Então, resolvendo essa continha aqui, você descobre a medida de L, tá? Descobrindo a medida de L, você descobre a área desse quadrado aqui, tá bom? O retângulo de cá, você pode resolver ele também utilizando, por exemplo, aqui, ó, temos o que? 2 triângulos retângulos. Eu tenho essa medida, tenho a medida da diagonal desse retângulo. Se a gente reparar, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se eu quiser saber quanto vai medir esse lado aqui, que eu vou chamar de x, se eu quiser saber o tamanho de x, eu uso o teorema de Pitágoras. 17 ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvi essa continha, determinei o valor de x, aí eu vou ter a base e a altura. Tendo a base e a altura, eu consigo calcular a área desse retângulo. Tá bom? Simples, né? Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 5. Vamos lá. Primeiro que a gente falar de circunferência aqui, é o que? Eu tenho uma circunferência aqui de centro O. Vou chamar o centro dela O. A distância desse centro da circunferência até qualquer um dos pontos dessa circunferência é o que a gente chama de raio. Então, essa medida aqui, ó, é o raio da circunferência. Se eu pegar um ponto dessa circunferência aqui e ligar até um outro ponto qualquer dessa circunferência, essa medida aqui a gente chama de corda. Por exemplo, aqui a gente tem uma corda da circunferência, aqui outra corda da circunferência, aqui uma corda da circunferência passando pelo centro. Essa corda dessa circunferência que passa pelo centro, a gente chama de diâmetro. E esse diâmetro, ele mede 2 vezes o raio da circunferência. Tá bom? Então, a gente tem, ó, a circunferência, o centro. Do centro até qualquer ponto da circunferência é uma medida que a gente chama de raio. Vou chamar de R. A maior distância de um ponto até o outro da circunferência, a maior corda que a gente tem nessa circunferência é o que a gente chama de diâmetro. Eu vou representar pela letra D. Esse diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Por quê? Se a gente tem o centro aqui, daqui até cá a gente tem R. E daqui até cá a gente tem R também. Então, R mais R, diâmetro é igual a 2R. E aí, a gente tem que a área da circunferência é calculada como π R ao quadrado. R é o tamanho do raio. Tá bom? E o comprimento da circunferência, a gente tem a circunferência aqui. Eu quero saber o comprimento dela, é como se eu tivesse uma circunferência aqui feita de linha. E cortasse essa linha e esticasse essa linha assim. E aí eu quero saber o comprimento dessa linha. Imagine que eu tenho uma corda que está formando uma circunferência. Eu quero saber o comprimento dessa corda. É só cortar essa corda. Tem uma corda assim, um bambolê. Corto e estico. Na hora que eu estico essa corda aqui, essa corda vai ter um comprimento. E aí esse comprimento é o que a gente chama de perímetro dessa circunferência. E o perímetro da circunferência, ou o comprimento dessa circunferência, que eu vou chamar de letra P, ela é igual a 2 vezes πr. Então não confundam. A área é πr ao quadrado. O comprimento é 2πr. Tá bom? A área tem o componente aqui elevado ao quadrado, o perímetro não. E aí, nesse exercício está pedindo o quê? Calcule o comprimento da circunferência de raio igual a 5.
Qual que é o comprimento dessa circunferência? O comprimento da circunferência vai ser igual ao perímetro. P igual a 2πr. O R é igual a 5. Então, P vai ser igual a 2π vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, P é igual a 10π. Se eu quiser deixar dessa forma, posso deixar dessa forma, com π. Professor, não quero deixar dessa forma, eu quero tirar esse π aqui, quero fazer continha. Então, você pode arredondar o π com o valor de 3,14. Então, aí, você multiplicando 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. 4 o quê? Qual que é a unidade de medida? Tem unidade de medida aqui? Não tem. Então, é 31,4 mesmo. Então, 31,4 é o comprimento dessa circunferência. Tá bom? Agora, com base nessas informações aqui, vocês conseguem fazer também o exercício 3, né? Que calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 12 centímetros. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, vocês conseguem, só ligar as informações. O número 4, calcule o raio de uma circunferência cujo comprimento é 120. O comprimento é 120, então eu tenho que P é igual a 2πr. O comprimento é 120, então esse P aqui é 120. Só substituir, né? 120 vai ser igual a 2πr. Se eu quero saber o raio, qual que é o raio, que é o R, é só eu isolar o raio. Então, o 2π aqui está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo, tá bom? Raio, então, vai ser igual a 120 dividido por 2π, tá? E aí, se quiser fazer a continha certinho, é só considerar o π como 3,14. Aí, se você tiver alguma calculadora disponível e quiser fazer a continha, pode fazer pela calculadora. Se quiser só simplificar aqui, né, 120 com 2 aqui, e deixar... se eu simplificar aqui, ó, 120 por 2 dá 60, né, 120, 2 dividido por 2 dá 1. Então, R vai ser igual a 60 dividido por π. Se eu quiser deixar com π aqui também, não vai ter problema não. O professor entende a resposta, e a resposta vai ser só fazer uma continha aqui com o valor de π aproximado. Tá bom? Aí, com base nessas informações aqui da questão 4, vocês também conseguem fazer a questão 5. Com o fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 centímetros. Qual deve ser o comprimento do fio? Então tá, eu tenho uma circunferência de diâmetro 10 centímetros. Né? Qual que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, é a maior corda que a gente tem. Ela pega de uma ponta da circunferência e vai até a outra. Então, esse diâmetro mede 10 centímetros. Quanto vai medir cada raio? Se isso tudo aqui vale 10, até a metade aqui vale 5. Então, cada raio aqui vai valer 5. Raio é igual a 5 centímetros. Eu tenho o valor do raio, né? Agora, qual deve ser o comprimento do fio? Qual o comprimento do fio? Eu uso a mesma forma que eu utilizei na questão 4, só que aí, no lugar do P, eu vou substituir o raio nessa questão, né? Nessa fórmula. Então, P vai ser igual a 2 vezes π vezes R, e o R 5 centímetros. Na hora que eu faço essa substituição, eu tenho o valor do comprimento do fio. Tá bom? Aí, até para essa aula de hoje aqui, eu vou deixar até a questão 5. A questão 6 já está envolvendo o losango, né? E a questão 7 é uma questão de circunferência também. Se vocês quiserem tentar fazer todas as duas, fiquem à vontade. Na próxima aula eu passo elas para vocês. Tá bom? Então fiquem bem e bons estudos.